temos ministrado, algumas que temos ouvido, tentado trazer para a igreja a importância, como a própria regente da orquestra falou há pouco, no início do culto, a importância que nós precisamos dar para a pessoa de Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando você lê a leitura da ceia do Senhor, como vamos fazer hoje, você vai ver que Jesus, lá em Mateus, ele fala, olha, tomai e comei, esse é o meu corpo, tomai e beber, esse é o meu sangue. Não é? Interessante que Jesus, ele dá uma importância muito grande para esse momento que nós vamos ter aqui hoje, que é o momento da ceia, que é o momento de você poder, quando tomar a ceia, você está dizendo, Senhor, eu estou retificando a tua aliança comigo. A aliança que foi feita onde? Na cruz do Calvário. E Jesus, ele dava muita, mas muita importância à ceia do Senhor, tanto que ele faz a última ceia com os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele dá o pão, dá o vinho, numa simbologia daquilo que aconteceria com ele na cruz do Calvário. E hoje, eu quero falar sobre os 3 aspectos do sangue de Jesus. Né? É interessante que a Bíblia, desde o início até o final, ela fala de sangue. Lá no início, quando Adão e Eva fizeram o que não deveriam ter feito, o próprio Deus, né? Ele vai providenciar o sangue e vai providenciar vestes, matando uma ovelha, para que pudesse aquele casal ser restaurado por um tempo, não é? Então ali já inicia o sangue. E lá atrás, lá no Apocalipse, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante de João, quando ele fala sobre o sangue também. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Todos nós sabemos, nós que somos já um tempo que servimos a Deus e conhecemos a palavra de Deus, que no Antigo Testamento, o sangue de Jesus, ele é prefigurado no derramamento de sangue de animais. Os animais, eles usavam uma vez por ano, ovelhas, pombinhas, não é? Para matar e o sangue ser espargido para a purificação do pecado do povo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo do Santo, lá no tabernáculo que Deus pediu para que Moisés fizesse. Lá tinha o santo, depois tinha o Santo do Santo, e quando ele entrava no Santo, antes de entrar no Santo do Santo, ele oferecia ali, num lugar já preparado, o sacrifício dos animais em prol do pecado do povo. Uma vez por ano ele fazia isto. E, na verdade, a simbologia daquilo era o sangue derramado dos animais para a purificação do pecado. Mas todo ano precisava ser feito isso. Todo ano o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo ali para oferecer. Primeiro no santo, no pátio, oferecia o sacrifício, depois ele entrava no Santo do Santo para que Deus pudesse receber de verdade o sacrifício. Nós hoje, dispensação da graça, somos reconciliados com Deus, né? Não pelas nossas obras, não porque tenhamos méritos, não porque somos religiosos, não, mas nós somos reconciliados por meio do sangue de Jesus. É isto que nós precisamos ter em mente. E nós vivemos hoje um momento em que pessoas, elas se acham merecedoras de alguma coisa. Ela é merecedora porque ela não falta no culto, ela é merecedora porque ela dizima, ela é merecedora porque ela dá oferta, ela é merecedora porque ela é gente boa. Não, você e eu, nós não somos merecedores de absolutamente nada. Se não fosse o sangue de Jesus, o que seria de nós? O que seria de nós? Mas nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. Agora veja só, quais são os aspectos deste sangue tão glorioso nas nossas vidas? Quais são? São 3. Na verdade, primeiro, o sangue de Jesus ele tem um valor. O sangue de Jesus tem voz. E o sangue de Jesus tem poder. Esses 3 aspectos eu quero falar com vocês nessa noite, mostrando que o sangue, em 3 aspectos, ele nos favorece, nos abençoa e dá a nós uma esperança.
esperança que o mundo não tem, e esperança que muita gente está perdendo porque não dá valor ao sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E por que será que muitas pessoas não dão? Irmão, hoje a gente vê muito derramamento de sangue. É o que mais tem hoje no mundo, é derramamento de sangue. É nas guerras, é nos assassinatos, é tanto sangue que nós vemos, que a gente acaba se acostumando de ver tanto sangue. Não é? E tem gente que adora filme que só tem sangue. A verdade é essa. Mas deixa eu dizer uma coisa, nada se compara ao sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por quê? Porque aquele sangue ali era de um ser que não tinha pecado. Era o sangue de alguém que veio com uma missão. Era de alguém que veio dentro de um plano de Deus para dar a nós uma esperança de vida. Porque a partir do momento que o homem pecou, ele ficou distante de Deus. E o pecado nos separou de Deus. Mas precisava que alguém viesse para que de uma vez por toda nos reconciliasse com Deus, não simplesmente uma vez por ano, mas de uma vez por toda. É por isso que o sangue de Jesus, ele tem valor, é por isso que o sangue de Jesus, ele tem voz, é por isso que o sangue de Jesus tem poder. Agora veja só, 1 Pedro, quando ele escreve a sua carta no capítulo 18, no versículo 19 ao 20, ele fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, da sua maneira vã de viver, da sua maneira de pecado de viver, que lhes foi transmitido por seus antepassados, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aqui está um texto que é um texto-chave para você ter entendimento. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido por seus antepassados. Quem sabe alguém disse para você que você só é redimido se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não! Nós somos redimidos pelo precioso sangue de Jesus, que veio a este mundo sem mancha e sem defeito. Existia a necessidade de que o cordeiro fosse sem mancha e sem defeito. O seu valor, o valor do sangue, é incomparável e indispensável. Incomparável e indispensável. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 13, Deus pôs toda a nação de Israel sob o sangue. Quando isto acontece, Deus estava dando ordem para Moisés de como fazer. E o sangue tinha uma importância muito grande em todo o sacrifício, que foi banido a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. Há igrejas por aí, há religiões por aí que continuam ainda sacrificando animais, sacrificando galinha, sacrificando pombo, sacrificando porcos, sacrificando, para quê? Não, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, não há mais necessidade. Deus não disse: quando eu vir suas obras, suas lágrimas, seu sofrimento, passarei por vós. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso, né? Mas quando você ver o sangue, aqui é uma passagem que você conhece bem, quando os espias falaram para aquela mulher que os protegeu, Raabe. Quando vocês, Josué, junto com Calebe, dando a ordem para o povo. Quando vocês viram o sangue lá, aquela casa vocês não tocam. Foi assim também lá, quando o anjo destruidor passou lá no Egito. E a ordem era, fala para o povo, matar um cordeiro e colocar nos umbrais da porta. E a ordem de Deus para o anjo era, quando você vir o sangue, passa por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sangue, ele é incomparável e indispensável. Sem o sangue de Jesus, nós não chegamos a lugar nenhum. É importante. O sangue, ele é o bilhete
Quando você vai fazer uma viagem, como eu fiz, por exemplo, sexta-feira. Fui lá, comprei uma passagem de ônibus, né? E quando eu cheguei para entrar no ônibus, o homem não perguntou se eu era pobre, se eu era rico, se eu era branco, se eu era negro. O homem, né, só pediu uma coisa, o bilhete. Eu tive que apresentar o bilhete para ele. Quando eu apresentei o bilhete e ele conferiu com o meu documento, eu pude de verdade entrar no ônibus. O bilhete é o sinal para embarcar. O sangue é o bilhete para você entrar no céu. O sangue é o sinal. Pense nisso, igreja. Valorize o sangue de Jesus. Pode clamar nome de Jesus, pelo sangue dele. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. O seu valor, ele é infinito. Ele não morreu simplesmente para ser um mártir. Não, não. Ele se entregou de forma voluntária por mim e por você. É por isso que lá em João 10:18 ele diz: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Não, mas mataram Jesus sim, mas ele se entregou. Tem o poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus está dizendo. Mas mataram Jesus. Mataram sim, mas ele se entregou. Ele se deu. Ele veio com essa missão. Por quê? Ele te conhecia, ele me conhecia. Ele sabia que eu estava perdido. Os meus pecados faziam a separação entre eu e Deus. Eu não tinha como chegar a Deus, eu não podia entrar no Santo do Santo. Irmão, hoje, você está no seu quarto, você está na sua cozinha, você está no seu trabalho, você fala com Deus a hora que você quiser. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome dEle. A voz do sangue. Sangue tem voz? Tem. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 24, 25 diz: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Lembra na passagem? Quando Deus fala para Caim: ô Caim, o sangue do teu irmão está clamando. Lembra disso? Lá naquela passagem? Quando Caim mata Abel, e ele então se esconde, e ele faz que não aconteceu nada, e Deus fala: ô Abel, o que você fez? O sangue do teu irmão está clamando. Olha bem, o sangue do teu irmão. Mas aqui, no livro de Hebreus, o escritor diz que Jesus, mediador de uma nova, presta atenção, nova aliança, e o sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ou seja, lembra o que Deus falou para Caim? Ô Caim, será que se você não pensar direitinho, né? Antes dele, quando ele ficou bicudo, porque Deus não recebeu o sacrifício dele, será que você fizer o bem não vai ter aceitação para você, rapaz? Para com isso. Por quê? Simples. Porque Caim, ou seja, Abel, ele pegou o melhor das ovelhas para oferecer em sacrifício. E Abel não cuidava, ele era lavrador. Ele plantava tomate, plantava, o que tem lá mesmo? Aquele monte de coisa que tem lá no café da manhã? Pepino. Era isso que ele plantava. Mas ele não foi lá e pegou o melhor pepino. Ele não foi lá e pegou o melhor tomate, o melhor alface. Ele foi assim, aqui tá bom. Foi pegando assim, qualquer coisa. Por isso que Deus não recebeu. Não pense que Deus, como eu disse aqui uma vez, gostava de picanha. Não é isso não. É que Deus viu no coração de Abel, no coração de Caim, que ele ofereceu qualquer coisa. Qualquer coisa Deus não aceita. E Deus falou com ele. E ele fez o quê? Não deu a mínima. Não deu a mínima. E ele teve uma marca, que ninguém sabe que marca que é essa. E todo mundo que olhava para Abel falava: esse aqui é um assassino. Então, o texto de Hebreus diz que para nós não podemos de forma nenhuma recusar a fala do sangue de Jesus. A fala do sangue está aí. Deus está falando por intermédio do sangue de Jesus, falando o quê? Que ele veio para te salvar, que ele veio para te dar vida, que ele veio para te dar esperança. É isto que o sangue está dizendo. O sangue de Jesus é a voz do perdão, né?
Lembra do aquele condenado na cruz do Calvário? O que ele disse? Jesus, eu sei que eu estou aqui porque eu mereço. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele creu naquele sacrifício na hora da morte. Ele recebeu o perdão de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sangue de Jesus é a voz da paz. Lá no capítulo 1 e versículo 20 de Colossenses, Paulo diz, tendo feito a paz através do quê? Do sangue de Jesus. Em outra versão fala, tendo feito a paz através do sangue da sua cruz. Então, este momento de Jesus aspergir o seu sangue, trouxe o quê? Paz. Que paz é essa, pastor? Pô, o mundo está em guerra. O senhor pregou quarta-feira que o mundo está virado num trem. Está mesmo. Mas nós não. Nós temos paz. Nós sabemos que... Sabe por que nós temos paz? Porque nós sabemos que se a gente bater com as 10 daqui a pouco, a gente sabe para onde vai. Nós sabemos para onde nós vamos. Porque Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Lá tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para vocês, tem lugar para vocês. Lá tem lugar. Nós temos paz por isto. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Irmão, a tribulação faz parte da vida, mas a paz interna só tem quem conhece a Jesus. Se você não conhece Jesus, você não tem paz. Você vive em tribulação. Por que tantas pessoas se suicidam? Por que tantas pessoas tiram a sua própria vida? Pessoas bilionárias, pessoas que vivem, que têm um nome no mundo, que é um nome que expressa grandeza e se matam. Eu passei aqui, não vou dizer o nome da fábrica, aqui de São Carlos, famosíssima, que está fechada. E eu acho que foi o Ademar que falou para mim, ou foi o Dinda. Falei, puxa vida, fechou esse prédio, que prédio, né? Ele falou, e o dono daí se matou. Homem bilionário, se matou. Quem conhece São Carlos sabe do que eu estou dizendo. Se matou, mas por que se matou? Porque viu, né? A potência que ele tinha na mão, de repente se vai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, nós podemos perder tudo, mas uma coisa nós não perdemos, a salvação em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a voz do poder. Apocalipse 12, 11, texto que eu disse. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, aqueles que o livro de Apocalipse está dizendo, são pessoas que não estavam nem aí com a sua vida. Eu vou morrer, não tem problema, pode me matar. É mais ou menos o que os apóstolos de Jesus, que todos morreram com exceção de João, que ficou lá na ilha de Pátimos, né? E alguém disse que ele morreu de velhice. Mas os demais, os 11, foram todos mortos. A espada, crucificado, não é? A lança, jogada aos animais. Mas todos eles não amaram a sua própria vida. Por quê? Porque quando a gente recebe o sangue de Jesus aspargindo sobre nós, nossos pecados são perdoados. Se eu estiver vivo, se eu estiver morto, para mim tanto faz, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem tenho crido. O poder do sangue de Jesus. O sangue tem poder? Vamos ver. A terra recebeu sangue de vários homens de Deus, que tombaram nesta terra. Nós poderíamos citar os pais da igreja do primeiro século. Homens que depois dos apóstolos de Jesus, né, deram continuidade à igreja de Cristo, ao Evangelho. Uma boa parte dele, principalmente ali no ano 63 até 70 e alguma coisa, quando Nero ainda mandava no mundo, porque Roma mandava no mundo. E a história diz que Paulo perdeu a sua vida exatamente na época de Nero, quando Nero botou fogo em Roma e acusou os cristãos, porque o único bairro que ele não botou fogo foi onde estavam os cristãos. E ele então disse que os cristãos botaram fogo em Roma, porque ele queria construir uma nova Roma. E Paulo, tudo leva a crer que ele teve a sua cabeça decepada exatamente nesta época que ele estava preso. Quando você olha para as Escrituras no Novo Testamento, você vê as cartas de Paulo, você considera um homem santo, um homem de Deus. Paulo chega ao ponto de dizer, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Olha só, o cara para dizer isso precisa estar bem com Deus, né?
Eu falei com você já diversas vezes sobre aquele filme, Paulo, Apóstolo de Jesus, eu acho que o nome do filme é isso. Se você não assistiu, assiste uma hora para você. Filme fantástico, fantástico, fantástico. Né? E ele segura uma revolta dos seus próprios seguidores, porque os caras queriam ir lá e arrancar ele da prisão. Não, deixa quieto. Ele sabia em quem ele tinha crido. Mas o sangue de Paulo, dos apóstolos, não virou. Por quê? Porque Paulo e os apóstolos, como eu, você também eram pecadores. De forma nenhuma. Mas quando o sangue de Jesus verteu sobre o chão, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Né? Como eu disse, no Velho Testamento, ninguém podia entrar no santuário a não ser o sumo sacerdote. Eu disse, o véu tinha 13 centímetros de malha tecida. A grossura desse véu. Ele rasga como uma folha de papel. E muitos outros fenômenos aconteceram na hora que o sangue foi vertido e Jesus inspira e diz, Pai, está tudo consumado. Houve um grande terremoto, o sol escureceu ao meio-dia. Sepulcros foram abertos. Por quê? Porque o sangue foi espargido. A partir daquele momento, quando o véu se rasga de alto a baixo, oh, aleluia! Não precisa todo ano mais não. Esse sacrifício ele foi feito uma vez só. E esse sacrifício te dá a garantia de salvação na pessoa de Jesus o Cristo. Este sangue tem poder para salvar e purificador, conforme João escreve na sua epístola 1:7 de 1 João. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Este sangue tem poder para salvar e para purificar. Glórias a Deus. Este sangue tem poder para nos aproximar de Deus e mais uma vez nos dar paz. Nos aproximar de Deus. Olha só o que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, lá no capítulo 2, no versículo 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nós vivíamos brigando com Deus, nós não tínhamos amizade com Deus, mas Paulo está dizendo que agora, através do sangue de Jesus, Ele nos aproximou, glórias a Deus, nos aproximou de Deus. Ele é a nossa paz e nos fez um quem? Somos um em Cristo Jesus. Irmão, você é da família de Jesus, você faz parte da herança do Senhor Jesus. Nós somos filhos, por quê? Pelo sangue que tem poder, glorificado seja o nome do Senhor. E mais do que isto, o sangue tem poder para nos justificar diante de Deus. Colossenses capítulo 2, Paulo escreve o seguinte, capítulo 14, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado, isso aqui é forte, hein? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha que coisa tremenda. Ele riscou por intermédio do sangue, aquela condenação que estava sobre nós. Estávamos condenados. O nosso destino era o inferno. Nós tínhamos contra nós uma condenação. A pastora contou para mim, que lá no curso que ela estava fazendo, ela é irmã Cícera, diz que um pastor deu um testemunho. Ele é capelão de gente doida, né? Só viciados, é isso, né? Só viciados, pessoas que têm uma vida totalmente torta, trabalha em Guarulhos, né? Em Guarulhos. Ele foi dar um testemunho para os alunos. Diz que ele se converteu, uma moça levou ele para o evangelho, e ele se converteu.
Só que ele se converteu, está na igreja, está uma bênção, mas não tinha documento, porque era doido. Aí foi na delegacia para tirar um documento, para poder tirar os documentos. Quando chega lá, o delegado fala assim, o senhor é fulano? Sou eu mesmo. Ô pastor, tem aqui uma ordem de prisão contra o senhor de 32 anos. É mesmo? É. Não achava o senhor, agora o senhor veio? Né? O que o senhor quer fazer? Ele disse que ele fez assim, pode me prender, ué. Se eu estou devendo, tem que pagar, né? Ficou preso lá um tempo, não foi? Ficou preso lá um tempo, pagou a pena e hoje faz um trabalho fantástico. Mas por que eu estou lembrando disso? Simples, simples. Ele devia para os homens, pagou. Mas diante de Deus, ele não tinha nada contra ele. Ele pagou o preço aqui. Você está devendo aqui, você vai pagar aqui, meu filho. Certo? Mas diante de Deus, todos os seus pecados tinham sido perdoados. Imaginou um troço desse? Pastor, como é que o senhor prova isso? O ladrão da cruz, não precisa mais do que ele. Quer mais que o ladrão da cruz? Só ia para a cruz gente que não valia nada. Assassino. Pessoa da pior espécie. E Jesus salvou o ladrão da cruz. Não vai salvar o irmãozinho? Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A cédula que era contra mim e contra você foi riscada. Glórias a Jesus. Nenhum pecado mais. Se o diabo vier apontar o dedo para você, fala assim, ô diabo, pode apontar o dedo. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Na história daquele grande reformador, Martim Lutero, dizem, tem um livro que fala sobre isso, que um dia o diabo apareceu para ele e começou a escrever numa lousa todos os seus pecados. Porque Martim Lutero não era santo, não. Mas Deus entrou na vida dele e fez a reforma para protestante. Começou a escrever numa lousa. Ele conta isso. Aí ele pegou a caneta e escreveu, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Acabou. Ô diabo, você já era. Você perdeu. A cédula que era contra nós, ela foi riscada. Riscada. Tá? Uma coisa importante. Isso aqui você tem que entender. Isso aqui é uma coisa jurídica. Tá? A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos do seu Filho. Vamos ler de novo? Olha lá. A justificação pela fé, porque a justificação ela é pela fé. Se você não tiver fé, não adianta nada, é tudo pela fé. Tá? O Espírito Santo te convence do seu pecado e pela fé você aceita Jesus. Então vamos lá. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus em que ele declara como justos homens injustos. Por quê? Por mérito de seu Filho. Isto significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aqueles que é culpado. Ou seja, Deus considera justo, reto aqueles que são culpados. Desde que você receba de verdade o sacrifício de Jesus e o sangue espargido na cruz do Calvário. O ato jurídico de Deus é, você a partir de hoje é declarado justo, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é o justo juiz. É o único juiz que de verdade é justo, é Ele. Então, quando você pela fé entende o que Jesus fez, os seus pecados foram perdoados. Por que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus? Eu, a partir desse momento, preciso ter uma vida alinhada com Deus. Eu preciso estar na presença de Deus como justo, escapando da ira de Deus, porque eu recebi a salvação pela fé, e a partir de agora, eu que recebi a justificação, o perdão dos meus pecados, e eu entendi quem eu era e quem eu sou, eu preciso ter uma vida de santidade diante de Deus. Né? Romanos capítulo 5, versículo 9 diz,
Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então o que eu preciso, pastor? Ter uma vida de santidade. Lembrar o que Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo, meu filho. Não é voltar à barriga da mãe, não. É uma vida diferenciada. Por fim, poder para proteger e dar livramento. Poder para proteger e dar livramento. Raabe foi livre da morte por causa de um fio de escarlata, preso na janela da sua casa, simbolizando que é o sangue de Jesus. É por isso, lá no livro de Judas está escrito: eis que quando nós entramos na terra, lá no livro de Juízes, diz: eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlate à janela, pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quando Josué, ele dá ordem para os seus: olha, quando vocês verem o sinal do sangue, nessa casa vocês não fazem absolutamente nada. Ele, como marca da nossa vida, quem? O sangue. Se tivermos as nossas vestes lavadas nesse sangue, como diz a Escritura lá no livro de Apocalipse: felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Lavado aonde? No sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Nós teremos direito às mansões celestiais. Através do sangue de Jesus é que nós vamos alcançar a nossa salvação. Esse sangue continua tendo o seu valor. Põe isso na sua cabeça, igreja. O sangue continua tendo valor e é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Você crê nisso? Vamos orar a Deus nesse momento. Deus e Pai, nós queremos crer, ó Senhor, que este sangue, ele tem um valor imensurável. Nós queremos crer, ó Deus, que este sangue tem voz. Que este sangue, ó Deus amado, ele tem poder. É por isso que nós cremos piamente pela fé, que o teu sacrifício feito na cruz do Calvário, o teu sangue espargido na cruz, nos dá o direito de olharmos para cima e dizer: nós somos salvos na pessoa de Jesus. Nós, de verdade, temos liberdade em Cristo Jesus. Pai, que a tua igreja que aqui está hoje tenha este entendimento, tenha esta compreensão e dê o devido valor ao sangue de Jesus. Vamos de pé, igreja?